Oi gente, tudo bom com vocês? Espero muito que sim. Esse é mais um vídeo que eu tô trazendo para dar continuidade ao meu relato da minha história, da minha experiência de vida com religião, principalmente com a religião evangélica, que foi a religião onde eu tive uma experiência, uma história de vida muito mais profunda, que me deixou marcas que infelizmente foram marcas muito negativas, que me trouxe traumas. E eu já tô falando sobre a parte, né, da história da fase mais conturbada da minha vida, que foi assim uma época que eu vivenciei muitas situações ruins dentro de casa, no meu relacionamento, que no caso foi a época que eu tive o meu primeiro relacionamento sério, que foi uma história muito atribulada da minha vida. E nos dois últimos vídeos anteriores que eu postei aqui no canal, eu falo dos principais motivos que me levou a me afastar da igreja, da religião evangélica. Nesse vídeo eu vou falar com mais detalhes sobre um outro fator que também colaborou para o meu afastamento, que no caso foram as atitudes do meu namorado na época, né, que foi o meu primeiro namorado, que por incrível que pareça, ele também de certa forma colaborou fortemente para eu ter me afastado da igreja e da religião. Então nesse vídeo eu vou falar com mais detalhes, né, sobre ele, como ele foi nesse relacionamento, como ele era comigo. Eu também vou começar esse vídeo, o relato desse vídeo, né, falando brevemente sobre a minha história com ele, como ele entrou na minha vida, como a gente começou a namorar. Eu até cheguei a falar isso com mais detalhes nos outros vídeos, mas para quem não assistiu, para quem não está acompanhando ainda, eu vou fazer um breve resumo sobre isso. Depois eu vou entrar com mais detalhes, né, na parte que eu relato, né, sobre ele, como ele era, as atitudes ruins que ele teve comigo quando a gente esteve junto. Então, para começar essa história, né, falando sobre esse relacionamento que eu tive, né, falando sobre esse rapaz que foi o meu primeiro namorado, eu vou começar assim, fazendo um breve resumo, né, sobre a minha história com ele, como ele entrou na minha vida, como a gente começou a namorar, quais eram as minhas expectativas nessa época. E bom, para começo de história, só para vocês entenderem melhor, para quem não está acompanhando, né, os vídeos que eu estou postando sobre o relato da minha história, antes desse rapaz ter surgido na minha vida, antes dele ter cruzado o meu caminho, eu nunca tinha namorado, nunca tinha ficado com ninguém. Ou seja, até eu ter esse relacionamento, eu nunca tinha sequer beijado na boca. Então foi com esse rapaz o meu primeiro beijo, as minhas primeiras experiências, foi tudo com ele, na verdade, entendeu? E foi só com 26 anos que a gente começou a namorar, ou seja, foi só com 26 anos que eu tive o meu primeiro namorado, né? E até eu vivenciar essa experiência foi muito complicado para mim, eu esperar até esse momento, né? Aliás, eu sempre fui daquelas meninas assim, muito românticas, que romantizava muito o primeiro beijo. Aliás, esse foi um dos principais fatores porque eu demorei tanto, né, a dar o meu primeiro beijo. Porque assim, eu sempre tive o pensamento que primeiro beijo tinha que ser uma coisa especial, que tinha que ser como uma pessoa especial, entendeu? E quando eu comecei a frequentar essa igreja evangélica, onde eu estava congregando na época, eu entrei nessa igreja assim, esperando encontrar um cara especial, que fosse uma pessoa bacana para eu ter um relacionamento, ou quem sabe casar. E eu também esperava encontrar essa pessoa na igreja. Afinal, eu tinha visto assim vários casos de moças como eu que conheceram a pessoa certa na igreja, se casaram, constituíram famílias e foram muito felizes. A minha irmã mesmo, ela se casou com um rapaz que ela conheceu na igreja e ela continua casada com ele até hoje. Ela tem 2 filhas com ele. Então, eu queria isso pra mim também, de certa forma, entendeu? Então, na verdade, eu tava frequentando essa igreja com essa expectativa, sabe? Até que, finalmente, quando eu tava já com os meus 26 anos, apareceu esse rapaz que cruzou meu caminho, a gente começou a namorar.
Só que na verdade não foi na igreja que a gente se conheceu. Eu conheci ele, na verdade, foi através do meu pai, que trouxe ele lá de Belford Roxo, onde ele morava, para vir trabalhar, né, com meu pai nas obras aqui no meu bairro. Então foi assim que começou o desenrolar da história toda. Foi assim que ele cruzou meu caminho e que a gente começou a namorar. No início, quando ele começou a trabalhar com meu pai, né, nas obras aqui no meu bairro, ele ficou morando de favor na casa da minha irmã por um certo tempo, por um período curto, na verdade, até que depois que a gente começou de fato a ter um relacionamento, com a ajuda do meu pai, o meu namorado construiu um barraco, uma kitnet, né, aqui no quintal da casa dos meus pais. Ele ficou morando aqui durante todo o período que a gente teve esse relacionamento, porque a expectativa, tanto dele quanto da minha família, é que a gente fosse se casar e que essa kitnet que foi construída aqui no quintal virasse uma casa pra gente, sabe, pra eu morar com meu namorado, entendeu? Depois que eu me casasse com ele, pra que a gente construísse, né, uma história, uma vida a dois, enfim. Só que nesse caso a gente começou a namorar muito rápido, a gente mal se conheceu. Na verdade, nem deu pra gente se conhecer direito, na verdade, entendeu? A gente mal tinha se visto e ele não demorou muito, bateu o olho em mim, gostou de mim. Ele já foi logo falando pra minha mãe que estava interessado em mim. Ele até chegou a falar que estava pensando até em se casar comigo. Aí eu acabei sofrendo pressão, né, por parte da minha irmã para namorar sério, né, esse rapaz, namorar em casa. Só que, na verdade, eu não tava querendo namorar sério naquele momento, até porque eu nem conhecia esse rapaz direito, eu não tinha nem sentimento por ele, a gente nunca tinha conversado nem nada, a gente não tinha essa coisa de amizade, entendeu? Só que o fato é que ele já estava interessado em mim. Aí tinha o fato também de eu nunca ter ficado com ninguém, já estava já com os meus 26 anos, eu estava, sabe, meio desesperada. Até que a minha irmã, né, que estava ciente dessa situação, que eu estava querendo muito ficar com alguém, ela começou a me pressionar para eu namorar esse rapaz em casa. Porque a minha família, os meus pais também eram muito conservadores, né? Como eu falo nos outros vídeos. Tinha isso também, entendeu? Então a minha irmã falou que o meu pai não ia gostar, que esse rapaz ficasse me paquerando, ou que a gente chegasse a sair juntos, ficar sem assumir de fato um relacionamento, senão ia virar bagunça. Então, assim, devido a essa situação toda de pressão que eu tava sofrendo, eu acabei aceitando namorar esse rapaz. Eu passei a namorar ele em casa. E foi então que eu dei o meu primeiro beijo, comecei a gostar dele, comecei a me apegar, sabe? Daí eu fui me empolgando com essa situação, afinal eu tava tendo uma experiência nova, né? Porque até então eu nunca tinha namorado, nunca tinha ficado com ninguém. Então eu tava muito feliz e tudo que eu queria naquele, sabe, naquele instante era curtir o momento com o meu namorado, entendeu? Então eu queria ter um relacionamento normal, eu queria ter liberdade para fazer certas coisas com ele, pra gente sair juntos, entendeu? E foi aí que a minha mãe, ela começou a pegar no meu pé, porque na cabeça dela eu não deveria ter essa liberdade com o meu namorado pra curtir o momento, entendeu? Então ela começou a implicar muito que, sabe, que eu e meu namorado a gente ficava se agarrando pelos cantos da casa, no sofá, entendeu? Aí logo no começo ela já me proibiu de sair com ele, a minha mãe ficava me vigiando o tempo todo quando o meu namorado estava comigo aqui em casa. Então foi aí que a minha vida virou um verdadeiro inferno, entendeu? Agora, para não ficar enrolando muito nesse vídeo, eu vou começar a falar desse rapaz, como ele colaborou para eu ter me afastado da religião, da igreja evangélica. E assim, no desenrolar da história também, eu vou apontar alguns certos pontos, alguns certos fatores, para vocês verem que eu, apesar de ter criticado a minha mãe nos outros vídeos, a minha mãe, ela não estava totalmente errada por ela ter agido da forma como ela agiu, entendeu? Porque, assim, em um certo ponto, o meu namorado, ele também colaborou para minha mãe ter agido dessa maneira. Ele também, de certa forma, ele foi culpado, entendeu? Bom, para começar a falar, né, sobre esse menino, sobre esse rapaz, na verdade, ele me decepcionou em todos os sentidos, no final das contas, né? Porque
para começar, antes dele ter entrado na minha vida, eu queria ter encontrado um cara que realmente fosse uma pessoa especial. Afinal, eu tinha demorado tanto, eu demorei tanto para eu ter o meu primeiro namorado, até para dar o primeiro beijo eu demorei, que eu achava que se aparecesse um cara na minha vida, tinha que ser uma pessoa especial, entendeu? Eu não queria que fosse qualquer coisa, sabe, que entrasse na minha vida. Então, na minha cabeça, tinha que ser um cara especial, entendeu? Daí eu acabei namorando esse rapaz que eu conheci. Só que conforme a gente foi se conhecendo, conforme a gente, sabe, foi se relacionando com o passar do tempo, eu não tinha, assim, tanta certeza se ele era ou não, de fato, uma pessoa especial. Aliás, quando chegou o momento, assim, que a gente começou a namorar, com o passar do tempo, eu comecei a ter muitas dúvidas a respeito dele. Eu comecei também a me sentir muito insegura com a ideia de casar. Só que, por outro lado, eu também estava sofrendo muita pressão psicológica para casar também. E foi aí que eu percebi que aquele não era o momento de eu pensar em casar, entendeu? Definitivamente não era. Até porque eu estava no meu primeiro relacionamento sério, era o meu primeiro namorado. E se não desse certo esse relacionamento? Só que, entretanto, com o passar do tempo, eu sofri muita pressão psicológica, tanto da parte da minha família, como da parte do meu namorado mesmo, pra gente se casar. Porque, primeiro, eu estava em uma igreja evangélica, eu estava congregando, de certa forma, eu estava na religião, entendeu? E ainda por cima, o meu pai era evangélico, a minha irmã era evangélica, a minha mãe não era, mas o restante da minha família era, entendeu? Então, por isso, a minha mãe achava, ela tinha um pensamento que por eu estar frequentando uma igreja evangélica e ainda por cima ser filha de um evangélico, eu tinha que ter um namoro padrão evangélico, entendeu? Isso significa que de jeito nenhum, de jeito maneira, de hipótese alguma, eu poderia ter liberdade para ficar, sabe, agarrando meu namorado, trocando carícias, e muito menos para fazer sexo. Se eu fosse fazer sexo, então só casando, entendeu? Por isso que a minha mãe, ela teve uma atitude tão rigorosa comigo a ponto dela me proibir de sair com meu namorado para qualquer lugar que fosse sem ser a igreja. A minha mãe, na verdade, ela nem me pressionava tanto a me casar, só que o meu pai, ele tinha o pensamento que era melhor eu casar logo do que fazer sexo antes do casamento, entendeu? Então, como a minha mãe tinha consciência disso, ela teve uma atitude mais rigorosa comigo, até porque, como todo mundo deve saber aqui, namoro padrão evangélico é assim, né? Se o clima esquentar entre o casal, é melhor correr para casar, é melhor casar do que abrasar, né? Como os evangélicos dizem por aí. Então, com essa situação toda, eu acabei sofrendo sim muita pressão psicológica para eu me casar. Só que foi aí que eu percebi que aquele não era o momento de eu pensar em casar, só que a minha família e até mesmo o meu próprio namorado ficaram batendo na mesma tecla desse assunto de casamento, porque na cabeça deles isso iria evitar que eu fizesse sexo antes do casamento. E a minha mãe, na verdade, ela ficou pegando muito no meu pé, ela ficou me vigiando o tempo todo, porque ela pensava que se ela me desse liberdade para eu ficar mais à vontade com meu namorado, para eu curtir o momento com ele, o meu pai, que era evangélico, ele ia querer que eu me casasse logo, porque de jeito nenhum ele ia aceitar que a filha dele fizesse sexo antes do casamento, ainda mais que eu era virgem ainda na época, né? Então a minha família, por ser evangélica e por ser conservadora também, eles tinham o pensamento que se uma mulher perdesse a virgindade antes do casamento, eles achavam que ela tinha que se casar logo com o rapaz que tirou a virgindade dela, entendeu? A minha família tinha esse pensamento também, tá? Então, assim, moral da história, eu acabei ficando muito assustada com essa situação toda, com toda a pressão que eu estava sofrendo. Eu fiquei cada vez mais confusa, entendeu? A minha irmã, inclusive, ela falava também que o casamento seria a única solução para eu resolver os meus problemas, já que a minha mãe me prendia tanto dentro de casa, né? Me proibia até de eu sair com meu namorado. Então a minha irmã falava que a única maneira de eu poder
sair dessa situação de conflitos era me casando com ele, entendeu? Até o meu namorado falava isso pra mim na época, sabe? Que se eu me casasse com ele, eu poderia sair à vontade, pra onde eu quiser, entendeu? E voltar pra casa na hora que eu quiser. Só que eu, na verdade, eu não concordava com isso, eu não tinha esse pensamento. Assim, na verdade, eu sempre tive assim o pensamento, eu sempre tive a ideia que casamento, se fosse para acontecer, tinha que ser na hora certa, entendeu? Porque casamento para mim é uma coisa muito séria. Casamento não é brincadeira, né, gente? Então, assim, se eu tomasse a decisão de me casar, para mim tinha que ser na hora certa, tinha que ser com um cara especial que fosse diferente dos outros homens, entendeu? Eu não ia querer casar só para dar satisfação aos meus pais, nem ia casar também para eu ter liberdade, por mais que eu estivesse me sentindo presa, por mais que eu estivesse me sentindo reprimida, eu não ia casar só para resolver essa situação, entendeu? Ou só para ganhar liberdade de ir e vir. Isso, na verdade, não entrava na minha cabeça de jeito nenhum, entendeu? Então, foi aí que eu percebi que a minha família tinha um pensamento muito arcaico, né? Até mesmo com essa questão de casamento. E eu realmente, de fato, estava me sentindo muito presa, estava me sentindo muito reprimida, muito sufocada, como eu falo nos outros vídeos. Só que nem por isso eu estava querendo me casar, sabe? E assim, como eu falei antes, eu sonhava em encontrar um cara especial para, sabe, para eu me relacionar. Eu sempre, sabe, sempre fui muito sonhadora nesse aspecto, né? Eu sempre tive esse sonho. Então, assim, já naquela época eu tinha a mentalidade que se fosse para eu casar, tinha que ser com uma pessoa especial também, entendeu? Só que, entretanto, esse rapaz que eu tava namorando, eu não sentia nele, sabe, uma pessoa especial para eu casar, muito pelo contrário. Com ele, infelizmente, eu me sentia extremamente insegura. Tanto que eu brigava muito com ele por ciúme o tempo todo. Eu queria saber onde que ele estava, sabe? O tempo todo eu ficava ligando pro celular dele, exigindo que ele me desse satisfação. Eu também tinha paranoia, tinha neurose, sabe? Eu ficava imaginando que a qualquer momento ele ia fugir para curtir uma noitada, para curtir uma balada, enquanto eu era proibida de sair. Inclusive, a minha autoestima nessa época estava muito baixa. Mas assim, hoje em dia, quando eu olho para trás e analiso essa história que eu vivi, essa situação, eu chego à conclusão que esse rapaz não era o cara certo, até porque se fosse, eu não ia me sentir tão insegura do jeito que eu tava, sabe? E, aliás, como eu falei logo no começo, ele também foi o culpado para eu ter me afastado da igreja. Então, eu vou explicar aqui com mais detalhes como ele contribuiu para eu ter me afastado da igreja, da religião. Bom, como eu falei antes, eu sonhava em encontrar um cara especial na minha vida e eu estava na igreja com essa expectativa, né, de encontrar um cara bacana. Só que esse rapaz que entrou na minha vida, com quem eu tive o meu primeiro relacionamento sério, eu não vi assim nada nele que fosse a pessoa especial que eu sempre sonhei, entendeu? Resumindo, definitivamente ele não era de jeito nenhum o cara especial que eu sempre esperei, muito pelo contrário. Ele era ele era, na verdade, um filho da puta, sabe? Ele era um traste mesmo. Logo no início do nosso relacionamento, ele até aparentava ser um cara legal, ele aparentava ser bonzinho, sabe? Aparentava ser doce. Eu vou até frisar a palavra aparentava, porque ele, na verdade, ele não era um menino doce, ele só aparentava isso para tentar me conquistar. Aliás, assim, início de namoro é geralmente assim, né? Eu não tô dizendo que todos os homens têm essa atitude, só que na maioria dos casos, no início de um relacionamento, o cara é sempre mais carinhoso, é sempre mais gentil com a mulher, tenta agradar a namorada, até que quando chega o momento em que o homem percebe que ela já, sabe, que ela já está totalmente nas mãos dele, é quando ele começa a mostrar quem ele é de fato, sabe, quem ele é de verdade. Entendeu? Eu tô falando assim, de forma geral. Eu não digo que todos os homens são assim, não, tá? Mas assim, na maioria dos casos, no começo, né, de um namoro, o cara costuma ser mais carinhoso, ele costuma
ser mais amoroso, porque isso faz parte, né, do jogo da conquista. Então o cara faz tudo para a mulher ficar completamente apaixonada por ele. Quando ele vê que a mulher já tá apegada, que ela já tá apaixonada, é mais fácil dele conseguir manipular ela, entendeu? E foi exatamente esse o meu caso quando eu tive o meu primeiro relacionamento sério, né? No início, esse rapaz que foi o meu primeiro namorado, ele se esforçava, sabe, pra me conquistar. Daí, com o passar do tempo, eu fui me apegando a ele cada vez mais, ele foi percebendo isso, e foi aí que ele mostrou que, na verdade, ele era um lobo em pele de cordeiro, entendeu? Só que quando ele começou realmente a mostrar quem ele era, ele já me tinha nas mãos dele e ele sabia disso, entendeu? Até porque eu já estava completamente apaixonada por ele, eu estava completamente apegada a ele, até porque ele foi o meu primeiro namorado, né, gente? Então, o primeiro namorado a gente sempre se apega mais, se entrega mais. Então, por mais que tenha sido ruim a minha história, esse relacionamento que eu tive foi muito intenso também, entendeu? Só que naquele momento eu não consegui enxergar assim, logo de cara, que ele era um sonso, que ele era um lobo em pele de cordeiro, entendeu? Na verdade, tinha muitas coisas nele que me incomodavam, sabe? Tinha muitas atitudes que ele tinha comigo nesse namoro me incomodavam, tanto que eu brigava muito com ele por conta disso. Só que eu não conseguia enxergar, na verdade, que esse relacionamento não tinha futuro, entendeu? Na verdade, eu tava mesmo, era com muitas dúvidas na minha cabeça sobre ele, sobre esse relacionamento. Eu tava muito confusa com essa história toda, com toda aquela situação que eu tava passando, entendeu? Então, assim, em relação a esse rapaz que eu namorei, eu tava naquela vibe, né? Eu tava muito incomodada com as atitudes dele, só que eu não conseguia enxergar realmente se ele era ou não a pessoa certa. Eu não conseguia pensar com clareza, sabe? Se eu deveria continuar com ele ou se eu deveria terminar. Na verdade, eu tava com as ideias muito confusas, entendeu? Porque apesar de tudo, apesar de ter sido uma situação ruim que eu passei, eu tava gostando muito dele, então por isso eu continuei com ele aos trancos e barrancos, assim mesmo, entendeu? E muitas vezes, em momentos de brigas que eu tinha com ele, eu ameaçava terminar o namoro com ele, eu ameacei terminar com ele várias vezes. Só que toda vez que eu falava que ia terminar com ele, ele falava, se terminar comigo não tem volta, então pensa direitinho no que você vai fazer. Então, dessa forma, ele conseguia me manipular, sabe? Ele conseguia fazer com que eu entrasse no jogo dele, entendeu? Agora, para falar com mais detalhes, né, sobre como era esse relacionamento, como ele foi comigo, como eu já tinha falado antes, várias vezes, a minha mãe, ela pegava muito no meu pé, não me dava liberdade, isso foi terrível para mim. Só que a minha mãe, na verdade, ela não estava totalmente errada nessa situação. Teve assim, em certos aspectos eu diria que ela estava até certa, entendeu? Porque a minha mãe, né, muitas vezes ela falava que ao invés de eu ficar agarrando o meu namorado pelos cantos da casa, a gente deveria conversar mais, a gente deveria, sabe, dialogar mais pra gente se conhecer melhor. E nesse ponto, ela estava certa, isso eu devo admitir, porque namoro é uma fase de conhecimento, né? Então é muito importante que o casal converse bastante, sabe, por um tempo, que haja um diálogo eficaz, um diálogo eficiente para o casal se conhecer melhor, até porque não tem como o casal se conhecer se não houver conversa, se não houver diálogo. Eu não tô falando que o cara deve chegar na mulher e contar tudo sobre o passado dele, todos os seus podres, ainda mais se ele foi um cara que no passado aprontou muito, ou ficou com várias mulheres, ou, sabe, fazia muita merda. Eu não acho que ele deve chegar e contando logo tudo para a mulher, até porque tem certas coisas que a mulher pode não estar preparada para ouvir, né? Entendeu? Eu, por exemplo, eu não gostaria que o cara chegasse para mim e falasse que no passado ele teve muitas mulheres, que se relacionou com várias, ou sei lá, que ele pintava e, sabe, pintava e bordava, aprontava muito, ou bebia muito, ou enchia a cara, enfim, entendeu? Então tem certas coisas que a gente não está preparado para ouvir e que a pessoa deve saber aos poucos.
Só que assim, é um relacionamento certo, assim, um diálogo, né, eficaz que deve ter em um relacionamento. Assim, é tipo o cara conversar com ela e falar, sabe, do que ele gosta de fazer, o que ele pensa sobre as coisas da vida, assim, tipo, como é a personalidade dele, os seus planos para o futuro, como é o caráter dele, como ele trata a família, como ele é com os amigos, como ele é no trabalho, sabe, no ambiente que ele vive, quais são os seus defeitos. Isso que o cara deve falar para a namorada, entendeu? Deve ter um diálogo franco. É isso que eu chamo assim de um diálogo eficaz, de um diálogo eficiente, entendeu? Só que esse rapaz que eu namorava, ele na verdade era muito estranho. Ele nunca conversava comigo quando ele vinha para minha casa, sabe? Sempre que a gente tava junto, ele nunca conversava comigo, nunca, nunca mesmo. Ele era um cara assim totalmente calado. Mas eu não digo assim que ele era tímido ou que ele era fechado. Na verdade, ele era sonso. Eu ainda vou falar com mais detalhes sobre isso, né, mais pra frente. Então, assim, quando eu e ele, a gente tava junto, né, aqui em casa, nunca havia diálogo da parte dele, sabe? Então, ele nunca falava direito como ele era, do que ele gostava, ou da visão dele sobre o futuro. Ele nunca falava assim, quais eram as expectativas dele comigo. Ele nunca falava nada, entendeu? Então, quando ele vinha para minha casa, era sempre assim, a gente sentava no sofá, um do lado do outro. Ele ficava o tempo todo muito calado, sabe? Ele falava muito pouco. E assim, eu analisando esse lado dele, eu chego à conclusão, né, que essa atitude dele de ficar calado, de nunca conversar comigo, na verdade, isso acabou sendo uma brecha, né, pra gente ficar, sabe, se beijando, se agarrando. Daí a minha mãe pegou muito no pé por conta disso, entendeu? Porque na cabeça dela, já que a gente nunca conversava, já que a gente nunca dialogava, do jeito que a gente tava, a gente ia fazer sexo logo e, sabe? E assim, não era o certo, né? Mas assim, o que eu tô querendo dizer, né, falando isso? Se o meu namorado fosse uma pessoa mais comunicativa, se ele fosse de dialogar mais, a minha mãe não teria pegado tanto no meu pé, entendeu? Então, na verdade, foi mais culpa dele do que minha, pra minha mãe ter agido assim. Eu não ia puxar assunto com meu namorado, porque assim, na frente da minha mãe, diante da minha família, quando eu tava com ele, eu não me sentia assim, muita vontade, né, pra conversar. Ainda mais que eu tava namorando de primeira viagem, então na época, eu não sabia assim, o que era certo, né, para ser feito. Eu não sabia quais eram as atitudes corretas que eu deveria ter com ele diante da minha família. Então eu acho que quem deveria ter mais iniciativa para conversar e para dialogar era ele, entendeu? Até porque foi ele que me pediu em namoro. E ele com certeza teve outras namoradas, teve outras mulheres antes de me conhecer, entendeu? Então eu achava que era mais o papel dele, que ele tomasse iniciativa, sabe, para dialogar mais, para conversar comigo, para que desse abertura para a gente se conhecer melhor. Mas não, quando ele estava comigo, ele passava a maior parte do tempo calado. E eu, como eu estava no meu primeiro relacionamento sério, como eu estava namorando de primeira viagem, como eu falei, eu não sabia direito como agir, eu não sabia exatamente como eu deveria me comportar, qual a postura que eu deveria ter. E como eu tava assim, mais querendo curtir o momento que eu tava com ele, né? Eu não conseguia enxergar, sabe? Que foi um erro da parte dele, ele ficar o tempo todo calado, sabe? Esse lado dele de não dar abertura pra gente dialogar, entendeu? Então foi por isso que a minha mãe pegou muito no pé da gente, porque, sabe, a gente nunca conversava, entendeu? Mas a minha mãe, sabe, ela me reprimia tanto, como se eu fosse a culpada dele ser assim. Mas assim, o que eu quero dizer? Se ele fosse um cara que desse mais abertura, né, para diálogo, pra gente conversar, pra gente se comunicar melhor, talvez a minha mãe não tivesse sido tão rígida, não tivesse sido assim tão rigorosa comigo. Talvez ela até deixasse eu sair com meu namorado de vez em quando, mas a realidade é que, como eu e ele, a gente nunca conversava, a gente ficava mais nessa coisa, né, de ficar se agarrando, porque
ele acabava dando mais brecha para isso. Então eu acredito assim que na cabeça da minha mãe, se ela deixasse a gente sair junto, a gente ia logo pra cama, entendeu? E para piorar ainda mais a situação, eu vou até contar um fato sobre ele que até é constrangedor para mim eu abordar isso, mas eu acho necessário também. Porque assim, o meu namorado, ele não só era mais calado, como também, sabe, ele fazia certas coisas que também me incentivavam, sabe, a querer, a ficar mais assim, atiçada, mais empolgada para ficar agarrando ele, essas coisas, né? Porque assim, tinha certas situações, isso acontecia várias vezes, tá? Muitas vezes, quando a gente ficava junto, quando a gente tava namorando aqui em casa, ele ficava passando a mão no meu corpo, assim, não assim, descaradamente, sabe? Só que muitas vezes acontecia, assim, esses lances, até perto da minha família mesmo, até perto dos meus pais, sabe? Quando ele se sentava comigo no sofá, ele passava a mão no meu corpo, passava a mão mesmo, sabe? Ele até chegava a pegar, tipo, nas minhas partes íntimas, entendeu? Só que eu, na época, como eu estava namorando pela primeira vez, eu não tive assim o discernimento para enxergar que aquilo estava errado. Até porque eu estava muito empolgada com a situação, sabe? Que eu estava namorando pela primeira vez, então eu queria curtir o momento, como eu falei antes. Então, eu não enxergava que essa atitude do meu namorado era um erro. Então, na minha cabeça, aquilo era normal. Só que hoje, quando eu olho para trás, quando eu analiso essa situação, eu vejo que essa atitude que o meu namorado tinha comigo foi errada, entendeu? Por que eu digo que foi errada? Porque já que a minha mãe estava sendo tão rígida comigo, já que ela estava pegando muito no meu pé, tanto que ela até falava, sabe, que eu e meu namorado a gente tinha que conversar mais do que ficar se agarrando, então eu acho que cabia mais a ele ter o discernimento, sabe, de não ficar passando a mão no meu corpo e dar mais abertura, né, pra gente se conhecer, pra gente dialogar melhor, entendeu? Pra que ele me conhecesse mais e eu conhecesse mais ele. Só que a realidade, infelizmente, foi outra, né? E um detalhe também que é importante acrescentar, eu vou falar rapidinho, o meu namorado, ele na verdade era tão sem noção, mas tão sem noção, que teve certo momento em que a gente, sabe, ficou se agarrando. Quando a gente teve a oportunidade de ficar sozinho no sofá, ele deixou marca de chupão no meu pescoço aqui. Na verdade, ele deixou marca de chupão em várias partes, né, do meu corpo. Aí a minha mãe viu isso, achou ruim e, sabe, ela se tornou mais rigorosa ainda, porque não foi nem culpa minha, na verdade, ele que era muito sem noção da cabeça, entendeu? Enfim, continuando a história, né? E o pior é que, com o passar do tempo, esse rapaz, além de ser sem noção, ele demonstrou ser um péssimo namorado. Esse rapaz, esse cara, ele não me dava valor, entendeu? E pior que com o passar do tempo, conforme eu fui me apegando a ele, eu também dava muita atenção pra ele. Eu ligava pra ele todo dia, ligava pra ele toda hora só pra saber onde que ele tava, entendeu? Só que ele nunca retribuía essa atenção que eu dava pra ele. Ele não ligava para mim de volta, ele nem fazia questão de botar crédito no celular dele para me dar atenção, então aquilo começou a me incomodar muito, obviamente, tanto que eu brigava muito com ele por conta disso. Só que o fato é que eu estava muito apegada a ele, entendeu? Eu, sabe, a essa altura do campeonato, eu estava muito apaixonada, só que hoje, quando eu olho para trás, eu consigo entender, sabe, o quanto que ele errou comigo, porque assim, na verdade, eu posso até chegar à conclusão, eu chego até à conclusão que ele tinha essa atitude de ficar calado, né, quando a gente estava junto, porque na verdade ele era sonso, sabe? Ele era muito sonso mesmo, ele era o tipo de cara que se fazia de santinho na frente dos meus pais, até mesmo na minha frente, só que quando virava as costas, ele, sabe, era mais um lobo em pele de cordeiro, entendeu? Ele era um cara muito mal intencionado, ele era muito falso, muito interesseiro. Então, na verdade, ele estava se escondendo por trás da capa, entendeu? Então, eu hoje, quando eu analiso essa história, assim, tudo que eu passei, eu chego à conclusão que ele evitava conversar muito comigo para que ele não me mostrasse logo de cara quem ele era de verdade, entendeu? Ou seja, que ele era um cara mal intencionado, ou resumindo, né, que ele não prestava. Olha, só para vocês terem uma ideia também,
sabe, ele nunca dialogava comigo, nunca, sabe, falava do que ele gostava, ele nunca falava pra mim de suas qualidades, de seus defeitos, nunca falava sobre a família dele, ou seja, ele nunca dava abertura, sabe, para que a gente tivesse de fato um relacionamento mais produtivo, pra gente se conhecer, porque isso que era o certo. Até teve, assim, alguns momentos que ele chegou a falar sobre ele pra mim ou até mesmo pros meus pais, né? Só que quando ele falava sobre ele falava de fatos, assim, do passado dele que acabavam me deixando mais incomodada, entendeu? Olha, só pra vocês terem uma ideia, esse rapaz, na verdade, ele era muito estranho, ele tinha uma história de vida, assim, que ao meu ver é muito estranho, sabe? Tanto que, sabe, teve certos lances aí que ele falou de certas coisas do passado dele que me incomodou bastante e que eu acredito que isso tenha colaborado para o nosso relacionamento ter sido tão conturbado, para que eu me tornasse uma pessoa insegura. Bom, um detalhe sobre ele, né, sobre esse menino, é que ele era analfabeto, né? Ele, na verdade, ele não tinha estudo, ele não sabia nem ler. E ainda por cima, né, tinha o fato que ele era paraibano, ele tinha vindo do Nordeste, ele estava morando aqui no Rio de Janeiro fazia algum tempo, que eu não sei exatamente quanto tempo que ele estava aqui, desde o momento que a gente tinha se conhecido, né, só que teve um dia, né, que ele estava aqui em casa, que ele contou para os meus pais, na minha frente, inclusive, que quando ele era bem mais novo, assim, eu não sei se foi na época da infância dele ou da pré-adolescência dele, mas ele falava que quando ele era bem mais novo, ele ia para a escola para bagunçar e namorar. Então, por isso que ele não estudou muito, tanto que ele não aprendeu a ler nem escrever. Eu achei muito estranho, sabe, esse fato, né, sobre ele, ainda mais dele ter falado isso, né? Porque normalmente uma pessoa começa a ir para a escola bem no início da infância, assim, tipo, com 4, 5 anos a criança já começa a frequentar a escola, né? Daí eu me pergunto, como é que uma criança nessa fase tão tenra da vida vai para a escola e ao invés de estudar ela vai namorar? Eu acho muito estranho isso. Bagunçar, tudo bem, até aceitável, mas uma criança matar a aula para namorar, sinceramente, eu acho isso estranho, né? Então eu já achava muito estranho esse fato do meu namorado ser analfabeto, não ter estudo, e por ele ter falado que quando ele ia para a escola ele ia bagunçar e namorar. Então, assim, eu acho que com isso, com esse fato, né, sobre ele já estava demonstrando que era um rapaz totalmente irresponsável, que não teve o mínimo interesse de estudar, tanto que ele nem aprendeu a ler. E se ele realmente, quando ia para a escola, ia namorar ao invés de estudar, então eu acho que isso mostra que com certeza ele deve ter aprontado poucas e boas ao longo da vida. Então eu já fiquei muito perturbada em saber sobre esse fato, né, sobre ele. Tanto que a partir daí, durante esse relacionamento, eu acabei alimentando sentimentos de insegurança, de desconfiança dele. Muitas vezes eu ficava pensando, né, comigo mesma, que se desde o início da fase escolar dele, ele já tinha namoradinhas na escola, então quantas namoradas ele deve ter tido ao longo da vida? Com quantas garotas ele deve ter ficado? Ou quanto ele já deve ter aprontado a vida toda, entendeu? Para ele não ter aprendido nem a ler e escrever. Então, assim, eu acredito que esse foi um dos fatores, né, que colaborou para eu ter me tornado uma pessoa extremamente insegura em relação a ele, sabe? Eu fui realmente uma pessoa muito possessiva, muito ciumenta. Eu sufocava ele durante o tempo que, sabe, durante todo o tempo que a gente ficou junto, que ele ficou morando aqui no quintal da casa dos meus pais. Eu me sentia muito insegura com ele, tanto que eu ficava, sabe, ligando pra ele toda hora, exigindo satisfação, querendo saber onde que ele tava e tal. Na verdade, assim, porque na verdade eu notava que ele era muito estranho, que ele tinha uma história de vida muito estranha, entendeu? Ele veio do Nordeste, veio da Paraíba, só que aqui no Rio de Janeiro ele não tinha nenhum parente, não que eu soubesse, entendeu? Então até onde eu sabia, a família dele toda estava na Paraíba.
E ainda por cima, eu também não sabia de verdade, sabe, o que tinha acontecido para ele ter vindo aqui pro Rio de Janeiro, morar aqui, sem ter trazido nenhum familiar, sabe, tendo deixado tudo para trás. Então, nem sobre a história de vida eu sabia direito, nem sobre isso ele falava direito. Quando ele falava assim, ele falava meio por alto, sabe? Então, na verdade, ele demonstrava ser um cara muito estranho. Então, por ele ser muito estranho, isso era um fator, né, que colaborava para eu ter me sentido muito insegura, sabe? Eu brigava muito com ele por ciúmes, por insegurança da minha parte, porque de verdade mesmo, ele não passava a segurança, ele não passava a confiança para mim, entendeu? E além do mais, ele também já começou a demonstrar logo no início que ele era totalmente diferente de mim, entendeu? Porque eu sempre fui uma pessoa estudiosa a vida toda, eu nunca tive namoradinho na escola, sabe? E ainda por cima eu estava fazendo cursos de qualificação na época que a gente estava junto. Já ele era analfabeto, não tinha estudo, entendeu? E na fase de juventude dele, ele deve ter aprontado poucas e boas, deve ter tido, sei lá, várias namoradas. Então, assim, dava pra perceber que eu e ele estávamos em lados opostos, entendeu? A gente era muito diferente um do outro, a gente tinha uma história de vida muito diferente. Então isso me deixava muito insegura, tanto que eu não conseguia confiar muito nele, sabe? E para terminar o vídeo aqui, essa foi realmente uma fase muito conturbada da minha vida, que eu tive muitos problemas familiares, muitos problemas nesse relacionamento. Eu realmente sofri demais, assim, eu posso dizer que esse foi o momento, essa foi a época que eu mais sofri, entendeu? Se teve uma época que eu mais sofri, que eu mais me desgastei, foi com esse rapaz que eu tava namorando, sabe? Foi com as atitudes da minha mãe também. As atitudes da minha mãe também colaborou muito para eu ter sofrido bastante, só que nem tudo eu posso ficar culpando ela. Seria até injusto da minha parte eu ficar culpando a minha mãe por tudo, porque de certa forma o meu ex-namorado, né, que hoje é meu ex, também foi o culpado pela atitude que a minha mãe teve comigo, porque, como eu falei, ele era muito estranho, ele tinha atitudes muito estranhas comigo quando a gente estava junto. E assim, eu posso dizer que o fato de eu ter conhecido esse rapaz, de eu ter namorado com ele, de eu ter tido uma história com ele que, por sinal, foi muito conturbada, foi uma grande decepção da minha vida, foi uma grande decepção, inclusive, na religião, porque, como eu falei no início, eu queria ter encontrado um cara especial, um cara bacana, e eu tava namorando esse cara que não tinha nada que correspondesse ao perfil de um cara especial, entendeu? Porque ele, na verdade, ele era um cara sonso, ele era um cara falso, era um cara estranho, mal intencionado, que não me passava confiança nenhuma, que não me deu valor. E ainda por cima eu estava sofrendo muita pressão da minha família para eu me casar com ele, sendo que não era isso que eu queria de verdade. Eu não conseguia nem enxergar nele a pessoa especial que fosse o cara certo para eu casar. E eu também estava muito confusa, né, com essa história toda. Eu não sabia muito bem que decisão deveria tomar, eu não sabia, sabe, em que lado eu ficava. Mas, assim, de todo modo, essa foi uma experiência que eu tive. E, assim, eu posso dizer para vocês que, apesar de tudo que eu passei, se eu sou essa pessoa que eu sou hoje, é graças a essa experiência que eu tive nessa fase tão atribulada, tão conturbada da minha vida. Então, gente, eu vou parar o vídeo aqui, tá? Para não ficar muito cansativo para vocês. No próximo vídeo que eu vou postar, não sei quando, mas eu devo postar ainda essa semana, eu vou falar de outros detalhes, de outros fatos sobre esse relacionamento, sobre o meu namorado. Eu também vou chegar na fase quando chegou o pior momento da minha vida, que foi quando meu pai descobriu que estava com câncer e veio a falecer. Também foi uma situação terrível que eu e minha família passamos. Eu ainda vou contar com mais detalhes sobre isso, tá, gente? Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Desculpa se eu me atrapalhei um pouco para falar, mas eu espero que vocês tenham entendido tudo que eu falei. E é isso, gente. Muito obrigada pela sua paciência. Beijos, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!